A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, muito bom dia, que bom nós estamos aqui mais uma vez com você, programa Respondendo Suas Dúvidas, mais uma vez aqui ao vivo pelas emissoras que comportam aí a programação da Rede Amor e Graça e também aí pelas FM, estamos aí também pelo canal Amor e Graça no YouTube, no Facebook. Olha, só de nós entrarmos aqui, o canal já vai disparando de pessoas que estão nos assistindo. É isso aí, hein? Entre agora no Facebook, entre agora no YouTube, no canal Amor e Graça, para você assistir essa programação. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da Avenida Paulista 2200, né? Mais uma vez com você, compartilhando esta programação especial. Também queremos lembrar para você que você pode baixar o nosso aplicativo. Você já baixou o aplicativo da Rede Amor e Graça? Se você baixar o aplicativo da Rede Amor e Graça, você vai nos escutar 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. Eu tenho ali o meu amigo Antônio Caminhoneiro que deve estar assistindo aqui a nossa programação, deve estar ouvindo a nossa programação. Ele fala assim: bispo, eu viajava de caminhão, tinha dificuldade, chega uma hora que a rádio não pegava, agora eu baixei o aplicativo, ele estava ouvindo em todos os lugares, falou: olha, eu fiquei ouvindo a rádio 24 horas no meu celular, baixando o aplicativo da Rede Amor e Graça. Então adote essa ideia. Se você tiver um Apple, você vai lá no Apple Store, e se você tiver um Android, você vai no Play Store e você baixa o aplicativo, clica lá, Rede Amor e Graça, para você baixar o aplicativo e ouvir a rádio. Hoje nós temos um tema aqui muito importante, né? Nós vamos falar sobre positivismo, vamos falar sobre coaching, inclusive qualquer dúvida que você tiver sobre coaching, sobre positivismo, né? Será que até que ponto o positivismo ele contribui para o crescimento espiritual? Você acha que nós temos que sempre ser positivos? Você acha que às vezes nós temos que ser realistas? Não devemos ser realistas? Algumas pessoas concordam que não deve ser realista, outros concordam, olha, deve ser realista. E será que muitas vezes, quando nós estamos numa fé positiva, nós não temos algumas decepções, porque às vezes nós cremos numa coisa e aquilo não acontece. E aí vem a frustração, vem a decepção, Deus me abandonou, Deus me desamparou. Então, para falar sobre este tema especial, tem aqui dois convidados muito importantes, ilustres, já conhecidos aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. O primeiro deles é o reverendo Frank Crete, mais uma vez, pastor da Igreja Presbiteriana das Nações de Barueri, formado em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Brasileira, formado em Psicologia pela Faculdade Paulistana e pós-graduado em Psicopedagogia. Reverendo Frank, mais uma vez aqui conosco, prazer recebê-lo no programa Respondendo Suas Dúvidas. Prazer é nosso, querido, uma alegria estar com você, com o seu público, com o nosso querido pastor aqui que vai participar conosco. Luciano. Pastor Luciano, que bênção, e espero que o programa edifique e esclareça os ouvintes. Pastor Luciano Scala também conosco. Pastor Luciano Scala, eu já parabenizei ele pela igreja, né? Ele tem ali um ministério que faz ali um grande auxílio para o bairro da Brasilândia. Inclusive foi reportagem da Rede Globo, né, de uns dias atrás. Teve uma reportagem ali sobre a igreja lá do pastor Luciano Scala, né, pela acolhida, né, que ele faz ali aos necessitados da Vila Brasilândia. Graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Biotecnia Pastoral, Saúde e Gestão Executiva de Comunicação. Diretor responsável pela Casa de Recuperação dos Dependentes Químicos e pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale da Bênção. Pastor Luciano, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, bispo, bom dia, reverendo, bom dia a todos que estão acompanhando a programação, o pessoal da produção. É sempre muito bom estar aqui e falar de um assunto importante. Nós estamos aí tratando de uma temática que está em alta. Nós estamos falando de teologia coach, né? Nós estamos falando de positivismo, isso está em alta e eu tenho certeza que os ouvintes, aqueles que vão ficar conosco, terão aí bastante ideias novas para esclarecer as suas dúvidas.
Exatamente. Nós vamos aqui falar agora um pouquinho sobre positivismo, nós vamos falar um pouquinho sobre o coaching e queremos que você faça a sua pergunta. O WhatsApp para você perguntar é o 965049910. Eu estou aqui com os dois canais aqui, o YouTube e o Facebook, abertos hoje na programação. Estou aqui com o WhatsApp também da Rede Amor e Graça nas minhas mãos. Então você, fazendo a sua pergunta hoje ou colocando a sua posição, vai direto para mim aqui, tá? Ó, já tem aqui a participação no Facebook do Milton Santos, da Maga Simão, perdão, Araújo Fonseca aqui participando, por enquanto só dando bom dia, né? E eu quero que você faça suas perguntas. Em primeiro lugar, vamos a perguntar aqui para o Reverendo Frank. Reverendo Frank, qual é a sua opinião sobre positivismo? A gente... É importante, né? O cristão, ele chega na igreja... Nós alertamos, olha, tenha fé, e a fé é uma coisa positiva, né? A fé é uma certeza e uma convicção. E as pessoas muitas vezes são instruídas acerca da fé para acreditarem. Qual é a sua visão sobre isso? É certo, é errado o positivismo? Até que ponto é certo, até que ponto é errado? Até que ponto, na sua visão, a pessoa deixa de crer em Deus e começa a acreditar na sua certeza, na sua convicção? Porque quando a Bíblia fala de fé, reverendo, ela fala sobre fé em Deus. E não em si mesmo. Né? E não em si mesmo. E muitas pessoas, elas já têm um erro no princípio da sua conversão, que elas começam a achar que fé é pensamento positivo. Exatamente. Então eu vou ter um positivismo, não, vou pensar só coisas boas, eu vou pensar que vai dar certo, eu vou pensar que a minha mãe vai sair da UTI, eu vou acreditar que o meu pai vai sair da UTI, e elas não acreditam, a fé delas não está em Deus, né? Então Jesus, quando ele amaldiçoa a figueira, ele faz uma menção ali muito clara, porque a primeira coisa, quando os discípulos se admiraram e chegaram para Jesus e falaram: Senhor, a figueira que amaldiçoasse secou, a primeira resposta de Jesus lá em Marcos 10 é a seguinte: tende fé em Deus. Né? Tende fé em Deus. Qual é o seu pensamento sobre o positivismo? Pensamento positivo, bispo, que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não é fé. Psicologia positiva, filosofia positiva, não substitui a verdadeira fé cristã e bíblica. Fé na fé também não é a fé cristã e bíblica que Jesus veio nos trazer. Crer que as coisas vão dar certo, ou acreditar, ou pensar positivamente, não é ruim em si, não há nada de errado nisso. Você buscar uma visão otimista das coisas e lutar para conquistar aquilo que você quer, não é errado, mas isso não é a fé cristã, a fé bíblica, a fé que Cristo veio nos ensinar a ter. A fé que Deus quer e que agrada a Deus é a fé inteiramente nele. Entrega todo o teu caminho ao Senhor e confia e tenha fé nele, o mais ele fará. Não é uma fé em si mesmo, nos homens, na ciência, no seu potencial, etc. e tal. Então é preciso fazer uma distinção. É lógico que a fé por si só é positiva. Pastor Luciano, não existe fé negativa, né? É lógico que a fé por si só é positiva, mas ela é uma fé que espera no Senhor. É lógico que eu faço a minha parte. Então, vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas, por exemplo, eu vou fazer uma prova. Eu estudo. Então, eu faço a minha parte. E eu creio que eu vou bem na prova porque eu estudei. Antes de começar a prova, eu oro e peço que Deus me ilumine, que Deus me faça lembrar aquilo que eu já estudei para que eu vá bem na prova e dê um bom testemunho como um aluno cristão. Agora, se eu não estudar, não adianta pedir para Deus me fazer ir bem na prova. E ter fé nesse sentido, não, mas eu creio, eu acredito que Deus vai me dar uma luz e que eu vou bem, apesar de não ter estudado, isso não é fé. Isso aí até a Bíblia chama de tentar Deus. Então, na verdade, isso é um pensamento mesmo positivo, está em alta, como disse aí o pastor Luciano, nos dias de hoje, confundir pensamento positivo, filosofia positiva, psicologia positiva com fé. Pastor Luciano Scala, e o seu pensamento sobre isso? Sim. Sobre essa questão a mesma pergunta que eu fiz para o reverendo, eu faço para o senhor. Bom, é interessante que as teologias, que sobretudo essas atuais, elas não têm de um todo errado. Elas possuem aspectos que elas têm algo positivo nelas. Então a gente percebe
a teologia coach, tanto também o positivismo, como é tratado dentro da teologia, eles possuem elementos que são verdadeiros, mas o grande problema é que são elementos que eles são colocados no superlativo. E uma vez que nós colocamos esses elementos, esses aspectos no superlativo, nós estamos ignorando outros e nós estamos cometendo equívocos. Então esse é o grande problema. Nós podemos pensar, por exemplo, o bispo, nós pensarmos no caráter de Deus, nós pensarmos em algum aspecto de Deus e colocarmos esse aspecto no superlativo e simplesmente ignorarmos os outros. Nós pensarmos, por exemplo, no amor de Deus, mas ignorarmos o fato da justiça de Deus. Ou nós pensarmos apenas na justiça de Deus e ignorarmos o fato do amor dele. Então nós vamos criar um grande problema, nós vamos criar um desequilíbrio. Então no meu ponto de vista, a teologia coach, ela traz esse caráter onde o homem ele é o centro, onde o homem, o olhar da teologia coach coloca que a resposta está dentro de si, que o homem tem essa capacidade, quando na verdade nós sabemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Então é um grande desequilíbrio. E o positivismo também possui os seus equívocos, porque quando nós colocamos esse poder, né, nas palavras e acreditamos que aquilo que eu falo e da forma que eu falo as coisas vão acontecer, nós estamos também ignorando, por exemplo, o fato da soberania de Deus, onde Deus vai fazer se assim ele achar que ele deve fazer. Tá certo. Eu vou trazer aqui uma relação acerca do que é o coach, né? O coach, ele é traduzido pelo Instituto Coach do Brasil como o seguinte, um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas, conhecimentos e diversas ciências, como a administração, gestão de pessoas, a psicologia, a neurociência, a linguagem, ericksoniana, recursos humanos, planejamentos estratégicos, entre outras, visando a conquista de grandes efetivos e resultados em qualquer contexto, seja pessoal, seja profissional, seja familiar, seja espiritual ou financeiro. Então essa é a tradução segundo o Instituto Coach do Brasil para que serve, né, o coach e as suas ferramentas utilizadas. Aí nós temos aqui, conduzindo de maneira confidencial. O processo do coach, que significa técnico, né? Ele é como se fosse um técnico, comanda, né? Um treinador, um técnico, um treinador. É realizado através das chamadas sessões, onde o profissional chamado coach tem a função de estimular, apoiar e despertar o seu cliente para um potencial infinito que este conquiste tudo o que deseja. Aparentemente, o que há de problema nisso? Né? Vamos conquistar tudo que desejamos, vamos aprender técnicas, estratégias, ciência até mesmo, planejamentos. Né? Qual o problema nessa questão? Você acha que nada, né? Você realmente prestou atenção naquilo que eles descreveram? Convenhamos e usemos o mínimo dessa questão. Ele fala assim, despertar o seu cliente em seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja. Que tipo de potencial infinito, reverendo, pode haver num ser finito? Segunda pergunta. Para que este conquiste tudo o que deseja, quer dizer que as conquistas do homem dependem exclusivamente do seu desejo? Se eu quero, então eu posso? Sou eu e os meus desejos que dá a vida, que determina as minhas vontades, minhas perspectivas e determina o que me tornarei? Essas duas perguntas aqui eu faço para o reverendo. Pastor não é coaching. Pastor não quer despertar na vida da ovelha, que aliás não é cliente, o seu potencial infinito para que ela conquiste tudo que ela deseja, porque o objetivo do pastor é levar a ovelha à obediência, à submissão a Cristo, à vontade de Deus, e não a sua vontade, nem a do pastor e nem a da ovelha. Então essa história de trazer técnicas de marketing, técnicas aí da ciência, dos conhecimentos do homem para dentro da igreja, aplicá-las e querer que a igreja seja uma empresa que tenha aí processos de medição e técnicas como as empresas e obtenha resultados como as empresas, isso está completamente fora do que a palavra de Deus fala sobre o papel da igreja, o papel do crente em Cristo que vai à igreja e o papel do pastor.
Então, o papel do pastor não é despertar possibilidades infinitas, é a sua pergunta, num ser finito, porque as possibilidades maiores que o ser humano pode obter na sua vida é depender de Deus e estar debaixo da vontade de Deus, que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é boa, perfeita e agradável. Ali a ordem do apóstolo Paulo, versículos 1 e 2 é: transformem a mente de vocês, para que vocês não vivam conforme os padrões do mundo, vivam segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então esse negócio de coaching dentro de igreja, pastor que agora se chama coaching, prosperity coaching, não sei mais o que estão dando nomes aí bonitos, né? Coaching da prosperidade, venha para cá que você vai ser feliz, que você vai ser rico, que você vai ser abençoado. Isso aí nada mais é do que um desvio aviltante e herético da verdadeira doutrina da palavra de Deus, que é baseada em servir a Deus e servir ao próximo, como a minha igreja lá, a igreja que eu participo junto com o pastor Marcelo está fazendo e a igreja do pastor Luciano está fazendo. Lá nós temos o projeto Abraço, que é análogo ao seu projeto lá, né, de ajudar a quem precisa, né? Então, esse tipo de coisa tem que ser repelido pelos crentes. Largue mão, você ouvinte, de ser enganado. Se você vai a uma igreja, vá buscar Cristo, vá buscar submissão à vontade de Deus, vá buscar adorar o Deus único, vivo e verdadeiro, vá buscar servir a Deus, servindo também ao próximo. Não vá buscar coisas para você, entendeu? Não vá buscar bênçãos, não vá buscar se servir de Deus, vá buscar servir a Deus. Pastor Luciano, para que o homem conquiste tudo que deseja, é possível a gente conquistar tudo que a gente deseja? Embora a Bíblia cite assim, agrada o Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração, mas será que tudo que a gente deseja é o que Deus deseja? Porque uma das técnicas do coach é um trabalho para que você conquiste tudo que você deseja, né? Você conquistar. Eu não vejo assim uma questão da pessoa ela desenvolver técnicas, habilidades. Tem pessoas muito negativas que quando elas fazem ali um coach, né, elas realmente passam a acreditar mais, passam a confiar mais em si. Autoconfiança, né? Mas essa frase, para que conquiste tudo que deseja, ela bate com o meio cristão? Qual é a sua opinião sobre isso? Ela, no meu ponto de vista, ela é um equívoco, né? Se nós pensarmos no Evangelho, se nós pensarmos na trajetória dos apóstolos, dos profetas, nós vamos perceber que isso é um grande equívoco, né? A teologia coach, ela vai trabalhar essa questão das ferramentas do método, estabelecer metas e alcançar o sucesso, alcançar a felicidade. E nós sabemos que o Evangelho, ele não é uma busca da felicidade. E acredito que viver uma vida em busca da felicidade é um equívoco, né? É um egoísmo. Então, no meu ponto de vista, essa ideia de você traçar objetivos e metas e estabelecer como sucesso o alcançar estas metas está totalmente equivocado com aquilo que as escrituras elas vão nos pontar, né? Aquilo que o verdadeiro servo, o verdadeiro cristão vai viver. Então, no meu ponto de vista, é errado, é um equívoco, porque nós não devemos viver uma vida em busca de objetivos e metas. Nós devemos sim viver uma vida em busca de agradar a Deus, de servir, como o reverendo disse, de servir a Deus, de servir ao outro, né? É nessa perspectiva que nós devemos sim viver a nossa vida cristã. E aí nós temos felicidade. Exatamente. Daí nós encontramos esse contentamento, né? Essa felicidade. É isso aí. Olha, você pode continuar fazendo as suas perguntas 965049910. Daqui um pouquinho, no começo do segundo bloco, as perguntas vão ser aqui dos ouvintes, né? Você vai fazer as suas perguntas aqui. Estamos falando hoje sobre positivismo, estamos falando hoje sobre coaching, né? Uma técnica para que as pessoas elas consigam administrar projetos, fazer planejamentos, recursos humanos, né, visando uma parte administrativa, que a pessoa consiga administrar as questões ali da sua vida. E a questão, acho que pega aqui, que acho que até o reverendo, ele estava sendo mais incisivo, é na questão de misturar o coach com a questão da fé, né? Questão da igreja, né, o reverendo? Porque eu tenho um amigo, e aí nem vai para parte do coach, ele começou a fazer psicologia, né? Eu e o reverendo, nós somos formados em psicologia,
E aí entra um grande equívoco, né, na vida da pessoa, porque ela começa a ver que a psicologia, por ser uma ciência, ela tem muitos retornos, ela traz muitos processos, principalmente para a parte psicológica, ajudando muito a pessoa. Então eu tenho um amigo que ele era de igreja, assim, sempre nasceu em berço evangélico, e ele foi se firmando na psicologia e fazendo pós-graduação, e depois fez um mestrado e agora está iniciando doutorado. Bom, ele confiou tanto na psicologia que hoje ele já não crê mais em Deus, ele abandonou completamente todo o congregar, ele acha que a psicologia, ela resolve todas as coisas. Coitado. Eu acho, o reverendo, que esse ponto o cristão ele tem que entender muito bem, porque eu, por exemplo, não sou contra, até mesmo a psicologia, ela tem a parte, né? Tanto é que o coaching, ele trata alguns aspectos psicológicos também, então o coaching não é contra a psicologia, os psicólogos, às vezes nós temos psicólogos coaches também. Eu acho que quando a pessoa, ela coloca o coaching como uma questão que vai resolver os seus problemas espirituais, eu acho que é aí que está o grande perigo. É Sem isso dúvida, que o senhor... querido. Sem que dúvida. o senhor... Sem contar, isso que eu penso, sem dúvida. Sem contar o seguinte, bispo. A questão do coaching é muito centrada no fato da pessoa, do treinador, do técnico, daquele que tem as técnicas e que vai ensinar as pessoas a usarem técnicas para viverem melhor. Algumas dessas técnicas são boas. Não está aqui se querendo dizer que não existem maneiras de você melhorar a sua administração de vida, financeira, aprendendo técnicas que você pode aprender até com pessoas que estudaram para isso. O próprio uso da psicologia, ela pode ajudar pessoas crentes em Cristo que estão tendo problemas em superar alguns traumas, algumas dificuldades na sua vida. Então, são técnicas que podem ser utilizadas do mesmo jeito que nós utilizamos um médico quando estamos com um problema em alguma situação. Você vai ao médico, né? Olha, estou com dor de estômago, né? Então eu vou a um gastro. Estou, né, com uma situação, então eu vou a um especialista. Então, não há aqui a ideia de dizer para o público, assim, tudo que é técnica ou científica, ou estudo, ou possibilidades que te apresentem que possam melhorar áreas ou aspectos da sua vida não presta. Não é isto. Nós temos que julgar, analisar todas as coisas para reter o que é bom, diz 1 Tessalonicenses 5, 19. Então, quer dizer, a gente tem que analisar as coisas e a gente tem que aproveitar. O que está se comentando aqui, para ficar bem claro para o público, e creio eu que nós três concordamos com isso, pelo que estou percebendo, é que você não pode confundir o alho com o bugalho. Você não pode confundir coaching com fé, você não pode confundir treinador de coaching ou o técnico, o pastor com coaching. Você não pode confundir o especialista em coaching com pensamento que vai te ensinar a ter pensamento positivo com a fé cristã. Você não pode confundir técnicas que podem ser ensinadas e algumas podem ser boas para você administrar melhor a sua vida em algumas áreas. Vou dar um exemplo, como por exemplo a área financeira. Você não pode confundir isso com vida cristã. Estas coisas não substituem o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a fé verdadeira que depende de Deus, a oração que busca a Deus, né, não substituem, né, aquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor Luciano. Pastor Luciano, o reverendo Frank, ele é psicólogo, ele sabe disso, né? Não existe psicologia evangélica, não existe psicologia espírita, não existe psicologia católica, não existe psicólogo para homossexuais, não existe psicólogo para evangélicos, não existe psicólogos para homens, para as mulheres, não. A psicologia é uma ciência que atende todos, estuda todos, trabalha com todos e não se envolve com religião, com escolhas pessoais de cada ser humano, né? Então a psicologia, ela tem essa linha, ela colabora, né, com todas as pessoas, independentemente de credos e religiões. No entanto, nós ouvimos hoje falar muito sobre pastores evangélicos que também trabalham com coaching. Então, pastores que no coaching eles têm mais seguidores, às vezes, do que até mesmo na própria igreja. E aí se chama isso aí de coach espiritual, né? O coach espiritual. Ou seja, o coach espiritual tem aqui, ó, não tem ligação com a religião, doutrina ou crença. O coach espiritual, né, que eles falam assim, não tem ligação com religião, doutrina ou crença. O coach espiritual tem como foco proporcionar o equilíbrio
entre a paz interior do indivíduo e o universo em si. A metodologia age de dentro para fora, atuando em questões internas das pessoas no seu autoconhecimento. Portanto, o coach espiritual auxilia o ser humano a identificar suas crenças, valores e reconhecer as suas missões e propósitos de vida, acreditar em si mesmo e ter amor próprio e superar limites, e assim deixar que o legado positivo seja em âmbito pessoal ou âmbito profissional. Não seria esse o problema, essa questão. Por exemplo, a pessoa quer fazer um coach, por exemplo, ela é evangélica, ela quer fazer um coach, ela quer lá trabalhar seu autoconhecimento, ela quer, sei lá, ter mais positivismo, ela quer ser treinada para ser uma boa administradora, né? Não há problema nisso, mas quando o coach entra na igreja, ele não está substituindo aquilo que Deus poderia fazer nesse aspecto. É como a psicologia entrar dentro da igreja e tentar cuidar do espírito da pessoa, sim, fazer uma psicologia espiritual. Não vai, até o conselho de ética do psicólogo vai cortar meu CRP, vou perder meu CRP. E aí, como o coach não tem o CRP, né, ele não vai perder isso aí. Mas como o senhor vê essa questão do coach espiritual? Coach espiritual, né? Quem diria que nós ainda ouviríamos isso, né? É o guru. Isso, na verdade, é o guru. Do hinduísmo, do budismo. Exatamente. Por quê? Porque ele faz um papel que na verdade não existe, que não é o papel de um pastor. Porque o pastor, né, é diferente de um personal coach espiritual, porque o pastor é aquele que vai pastorear, que vai acompanhar, que vai doutrinar, que vai ensinar a pessoa. Agora, o coach espiritual é aquilo que eu tenho percebido nesses últimos anos, que a mídia tem feito, que as redes sociais têm feito. Às vezes a pessoa, ela se identifica, reverendo, com aquele pregador, com aquele palestrante, né, das redes sociais, do Instagram, do Facebook, e se identifica com a mensagem dele e faz dele um coach. Faz dele um coach espiritual. E ele permite, né? E ele se torna um ídolo. E ele se permite. Se torna um guru. Exatamente, porque é rentável, porque existem muitos outros aspectos, né? Que a gente pode até ressaltar aqui nessa manhã. Mas a gente percebe que não é pastor. Não é pastor. O psicólogo não é pastor, né? O pastor não é psicólogo. O reverendo estava falando, né, dessa questão dos papéis. É fundamental entender isso. O pastor é fundamental entender que ele não pode receituar ali um medicamento. Ele não é médico, pelo amor de Deus. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia e quantos pastores cometeram equívoco assumindo o papel de um médico, por exemplo, né? Então, o coach espiritual, ele não é um pastor. Na verdade, é algo que nós já chamávamos antigamente de um guru espiritual, que é totalmente fora daquilo que a Bíblia ensina, que é o papel de um pastor. Quando a gente lê lá nas cartas paulinas qual é o papel de um pastor, nós sabemos que não tem nada a ver com desenvolver habilidades da pessoa, né, para ela alcançar o sucesso na vida. Está certo, nós estamos aí perguntando, você pode mandar as suas perguntas aqui para nós, estamos perguntando aqui para os nossos convidados, teologia do coach e positivismo, até onde contribui para o crescimento espiritual, é o tema de hoje para você participar, inclusive você que é coach, você quiser participar, você que é um positivista, você que acha que o positivismo ele é a raiz de todas as coisas, ele pode ajudar, então mande as suas questões para nós. Nós vamos a um break daqui um pouquinho, então vou terminar minhas perguntas aqui, eu preparei várias perguntas, mas não vou conseguir fazer nesse bloco, no próximo bloco eu vou trazer aqui a pergunta dos ouvintes para os nossos convidados, uma pergunta rapidinha para o reverendo Frank e para também o pastor Luciano. Quero que vocês respondam rapidinho, que nós temos aí o nosso intervalo da meia hora. Jesus não foi um bom coach porque ele perdeu um dos seus discípulos, né? Judas Iscariotes, ele não foi bem doutrinado, né? Não foi bem trabalhado. O senhor acha que Jesus não foi um bom coach? Bom, primeiro, Jesus não foi coach. Treinador, né? Um bom treinador, porque segundo, se ele treinou seus discípulos, segundo, ele deles era pra... E há uma diferença em discipular e treinar. Quem é treinado para fazer algo, não necessariamente com autonomia para tomar decisões. Quem é discipulado aprende valores e princípios da palavra de Deus para viver a sua vida cristã, dependendo de Deus e não
de pessoas. Eu quero encerrar dizendo, um dos grandes problemas dessa história aí herética de coaching é que as pessoas terminam dependendo do coaching. Tem membro de igreja que confunde o pastor com o profeta, com o próprio Cristo, e pergunta o que deve comer, o que deve comprar, com quem deve casar, que emprego deve ter, e não vive a sua vida. E aí, pastor Luciano, Jesus, então, ele não teve assim um bom planejamento estratégico, visando conquistas, grandes efetivos, resultados, porque ele perde um dos seus líderes. E todos assim, morrem depois, morrem enforcados. Morreram, né? E todos não obtiveram aquele sucesso aparente, né? A grande verdade é que nós cometemos equívoco de olhar para Jesus e entendê-lo como um coach. Na verdade, foi aquilo que o reverendo disse, ele foi um discipulador, ele discipulou. Ele ensinou os princípios do reino de Deus, né, para os discípulos e para todos aqueles que estavam ao redor dele, e até hoje nós encontramos o reflexo disso tudo. O grande sucesso do ensinamento de Jesus Cristo é que hoje ainda nós temos esse ensinamento para as nossas vidas. Então nós percebemos que ele foi bem sucedido, sim. Tá certo, nós vamos a um break aqui rapidinho. Estou aqui com o reverendo Frank Crete, psicólogo, pastor, Luciano Scala, pastor ali da Vila Brasilândia, e também comigo o bispo Emerson Viana. Nós vamos a um break rapidinho e eu volto já com você trazendo aqui as questões dos ouvintes agora, tá? Nós estamos com um tema hoje para você tirar aqui as suas dúvidas sobre positivismo e coach. Qual é a sua pergunta sobre isso, né? Eu já falei aqui no começo a minha opinião, não sou contra coach, não sou contra positivismo, não sou contra psicologia, mas eu acho que é tipo o metrô e o trem, eles andam em linhas paralelas, né? Uma coisa é você estar no metrô, outra coisa é você estar no trem, né? Você não pode fazer uma comparação uma com a outra. Uma coisa é você ter a sua fé, a sua religião, seu cristianismo. Outra coisa é você misturar o coach achando que o coach ele é autossuficiente para você resolver todos os seus problemas. Ou que se você fizer terapia, você não precisa mais nem ir na igreja. Ou se você tiver um positivismo, que nós vamos falar no terceiro bloco sobre isso, que muitas pessoas elas pensam que têm fé. Para mim, na minha opinião, 80% das pessoas pensam que têm fé, mas elas não têm fé, elas têm positivismo e confundem isso com fé. Então elas têm aquele pensamento positivo, eu vou crer, não vou duvidar nem um segundo, minha cabeça, elas fazem uma reprogramação mental para acreditarem e acham que isso é fé, e isso às vezes não é fé. Então nós vamos trazer daqui um pouquinho esta continuidade do nosso programa. Pode mandar a sua pergunta 96504-9910 e lembrando, que domingo agora na Comunidade Cristã Amor e Graça nós teremos reuniões especiais para você. Eu vou estar com você em Mogi, 9 horas da manhã no Brás, pastora Silvia Viana com você também no Brás. Você não pode perder esta grande oportunidade de estar na Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja que patrocina essa programação. Vamos lá, vamos ao break e voltamos já com vocês. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Comunicado importante aos líderes evangélicos. Que tal reunir um pequeno grupo para passar dias e noites maravilhosas em meio à natureza? Com barco a remo, cavalos, ponte do rio que cai, tirolesa e à noite ficar à beira da fogueira. Lembramos que temos quadra e campo de futebol. Por causa da pandemia, só aceitamos pequenos grupos. Aproveite nossa promoção de inverno. Faça sua reserva na estância turística Ecoterapia 11 99 40 18 9308. Repetindo, 11 9 40 18 9308 ou pelo site www.estanciaecoterapia.com. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo?
Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você. Você ouviu os endereços da comunidade Cristã Amor e Graça para você estar conosco. Daqui a pouquinho eu quero passar a vinheta da contribuição para as pessoas que estão nos ajudando. Tem pessoa que diz assim, olha, eu amo quando o Bispo Hermes traz convidados na rádio, programa fica muito legal. A gente bate esse papo gostoso aqui, é muito legal a gente falar sobre esses temas. O próprio reverendo estava dizendo aqui, poxa, são temas assim muito importantes, temas que abordam assim o conhecimento das pessoas e fazem com que as pessoas elas conheçam mais do Evangelho e façam essas separações. Nós temos aqui um áudio do Diácono Carlos, hein? Que será que o Diácono vai trazer para nós aqui neste áudio? Antes, deixa eu ler aqui a participação da Silvana. Ela fala assim, bom dia pastores, bom dia Bispo Hermes, bom dia Wesley, amados irmãos em Jesus Cristo. Declaro um dia abençoado para todos vocês. Na minha percepção, o coach positivismo só é uma capa que o ser humano utiliza para passar o seu dia. Porém, no seu interior, só os cuidados com o lado espiritual e psicológico, em alguns casos, com medicamentos, é possível uma mudança de comportamento. E aí, vocês concordam com a questão da Silvana aqui, ô reverendo? Sim, sem dúvida. Você pode usar técnica, qualquer que seja ela, para melhorar algum aspecto da sua vida. Do dia a dia. Para ficar melhor. Isso, para ficar melhor no dia a dia. Então você pode fazer isso. Não é pecado e não é contrário à palavra de Deus que um servo de Deus tente, pela fé, pela leitura, pela oração, pela leitura da palavra de Deus e pela confiança que ele vai depositando no Senhor, animar a sua vida. Jesus Cristo disse isso, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Tem de fé, tem de bom ânimo. E você pode usar algumas técnicas para melhorar o seu dia. Você pode abrir sua janela, pode deixar o sol entrar, pode fazer uma boa faxina, pode ocupar sua mente, pode, né, ouvir uma música cristã ou músicas que edifiquem, que te coloquem, melhorem o seu dia, o seu ânimo. Mas isso tudo não é cristianismo, isso tudo não é a fé cristã. Isso tudo são as coisas ao nosso redor que nós podemos usar para viver, para melhorar o dia. A fé cristã, ela eu quero deixar isso bem claro, e o pastor Luciano concorda 100% comigo nisso, ela não é antropocêntrica, ela não é baseada no homem, não é o homem que é o centro da fé. A fé cristã é teocêntrica. Deus é o centro da nossa fé, a razão da nossa existência, o motivo de querermos louvá-lo, adorá-lo, servi-lo. É Deus, nós vivemos para Deus. A palavra de Deus nos exorta sobre isso. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o como para o Senhor. Aproveitando, pastor Luciano, eu vou emendar essa questão do reverendo com a pergunta aqui do Edivaldo, aliás, a colocação dele. Bom dia, graça e paz. Acredito sim em técnicas para melhorar nossos relacionamentos. Em muitas áreas elas são aproveitáveis, mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Perfeito. Outros ensinamentos são ferramentas secundárias. Está muito bom o programa. Sim, claro. Faz todo sentido. Como o reverendo disse, as ferramentas do coach, elas não são ruins, né? O bispo falou isso, que não é contra, justamente por quê? Porque compreende que são ferramentas que, claro, vão te ajudar a fazer uma organização financeira, uma organização melhor do tempo. Isso é muito bom. Acredito que o pastor deve buscar, sim, essas ferramentas. Mas nós não podemos misturar as trilhas, né? Uma coisa é nós estarmos no trem, outra coisa é nós estarmos no metrô. Uma coisa não substitui a outra. Evangelho não tem nada a ver disso. Evangelho é outra situação. As ferramentas são muito boas, elas têm essa característica, né, de trazer uma melhor performance para o nosso dia. Claro, isso não tem problema algum, mas isso não é evangelho. Aqui temos a questão da Zenaide. Bom dia, por que a teologia do coach e o positivismo não podem caminhar juntos? É aquela questão que nós abordamos, né, reverendo? A questão é que, por exemplo, a psicologia,
ela pode caminhar junto com a fé quando a pessoa ela tem a diretriz. Fé é fé, psicologia é psicologia. Quando nós tivermos coachings e positivistas que tragam esse pensamento, olha gente, você está fazendo coach aqui, mas não deixa a sua religião, continue ali na sua fé, né? Agora o que acontece? As pessoas geralmente, quando elas vão fazer coach, é isso que o pastor Luciano estava falando, ela se acha autossuficiente, ou seja, eu consigo resolver todas as questões. Então eu acho que a resposta para a Zenaide vai bem por essa linha, pastor, né, lógico, o reverendo? O pastor leva o crente, leva o fiel, não a depender dele, pastor, e nem da igreja, nem da religião, e nem de si mesmo. O pastor leva o fiel a depender de Deus. É esse que é o ensino, nem da igreja, nem de você mesmo, e nem de técnicas de coaching. Você dependerá de Deus. Então entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E creia, o mais ele fará. Exatamente. Essa questão do coach, como nós lemos aqui, né? Visar conquistas grandes resultados, você fazer um planejamento, fazer um recurso humano, você fazer um propósito ali para sua. Isso é tudo maravilhoso, lindo. Mas quando você chega e você deixa Deus em segundo plano e você é o centro de todas as coisas, você passa a ser, e as pessoas estão ao seu redor, né? Você é o centro, elas que têm que admirar você que é o centro das coisas. Eu acho que aí a pessoa ela já começa a perder o primeiro mandamento de Deus, né, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Elas passam a ser egoístas, elas passam a pensar em si, né? Não que a psicologia não ensine isso também, mas a psicologia ela tem uma medição, né? O psicólogo muitas vezes fala, você tem que pensar mais em você. Você pensa muito nos outros, então, mas não excluindo a pessoa de pensar nos outros também. E o coach, muitas vezes, nesse treinamento, a pessoa ela passa a ser só ela, né? Passa Exatamente. A ser eu sou o centro de todas as coisas. Tem um problema, Bispo, que eu gostaria de contribuir aqui, que é o problema da releitura que é feita a partir de uma visão como essa. Quando a gente percebe as teologias atuais e as teologias também anteriores às que estão mais em voga agora, teologia da libertação, por exemplo, quando a gente pega a teologia inclusiva, que são teologias que elas têm essa característica, né, de pegar uma ênfase e fazer uma leitura da Bíblia a partir desta ênfase, nós encontramos os problemas. Então, nós encontramos teólogos que trabalham essa questão do coach, que ele faz toda uma leitura da Bíblia, olhando a partir da perspectiva do coach. Isso está totalmente errado. Então, quando Jesus cura o cego de Jericó, ele estava, na verdade, dando a ele ferramentas, né, para que ele pudesse lidar. Então, peraí, toda a minha leitura da Bíblia passa a ser condicionada apenas por esse olhar. Esse é um dos problemas seríssimos que nós encontramos nas teologias atuais e, sobretudo, nessa teologia do coach, né? Todas elas são reducionistas. Reduzem a palavra de Deus a apenas uma visão, um olhar, uma interpretação, e isso causa heresia, porque você põe no centro o ser humano e não o próprio Senhor, Criador de todas as coisas. Exatamente. Então eu penso na teologia da libertação, que denuncia, né, que o Estado ele tem que cuidar das pessoas. Ele faz toda uma leitura bíblica a partir dessa perspectiva. Então ele começa a compreender que o pecado não é apenas você fazer algo fora da palavra de Deus, mas é deixar de ajudar o pobre, por exemplo. Então é um equívoco muito sério isso. E leva o pecado para uma questão física, material, para o Estado, uma questão política, né? E tira do pecado a sua raiz básica, e isso serve para o coaching também, que é a desobediência a Deus. Exatamente. Vamos lá, vamos ouvir um áudio, vamos ver aqui que é pastor Magno? E o outro áudio? Foi? Temos aqui também o Diácono Carlos. Diácono Carlos ou pastor Magno? Vamos ouvir os dois, vai. Coloca aí o áudio no ar. Pastor Emerson, pastor a todos e aos demais pastores que compõem essa mesa aí. Pastor, o positivismo eu posso encarar como uma filosofia? Se sim, me faz lembrar de Timóteo, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo assim, olha, guarda na lembrança, primeiro a fé que habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Se não me falha de memória, 1 Timóteo 2,18, não é isso? Então eu encaro que Timóteo ele passou um problema
porque o pai dele era grego, né? O pai dele era grego, e os gregos na filosofia não tinha como ninguém. Então, assim, há uma diferença entre fé e filosofia. Então, eu creio que Cristo ensinou bem para que nós possamos ter como... Cortou o áudio? Ah, que pena, né? Não fomos nós que cortamos, não. O áudio estava cortado. Põe aí o áudio do pastor Magno, a gente já responde os dois. Vamos lá. Um especialista. Bom dia, Bispo Emerson Viana. Paz do Senhor Jesus a todos. Abraço, Luciano Scala, Carlão, La Batista, falando aqui. Abraço aí pro reverendo. E eu queria deixar uma dúvida aqui, ô Bispo, porque eu estou ouvindo o programa e quero que vocês me explicassem. Sou novo na caminhada ainda, eu tenho 11 anos de evangelho, tenho muito que aprender e já tive em algumas igrejas e eu vejo muito pastores, como eu posso falar, proibindo ovelhas que façam teologia. Eu não sei se porque diz que confunde a cabeça da ovelha, a teologia, tem os métodos da teologia, como o bispo falou aí, o seu amigo aí deixou de acreditar em Deus, sabe, isso aí fica uma dúvida pendente aí. E como vocês aí são formados nessas teologias, psicologia, me responde aí, bicho. Luciano Scala, pastor Luciano Scala. Tem essa dúvida, se é certo ou se é errado fazer teologia. Tá bom, Carlão, obrigado aí pela sua participação. O Carlão é seu amigo, né? Conheço ele, Vila Brasilândia. Vila Brasilândia. Abraço, Carlão. Grande Carlão. Toda vez que o pastor Scala vem pra cá, ele traz o Carlão. O Carlão já combina com o Carlão. Já tá combinando. Carlão, manda lá. 10h30 você liga. Manda lá uma mensagem pra você colaborar comigo lá, Carlão. Dá uma moral lá. Olha, essa do Carlão aí é mais ou menos, basicamente, um pouquinho fora do nosso contexto de hoje, então eu vou responder rapidinho pra ele. Porque é a mesma questão do coaching e também da psicologia, né? Se a pessoa, tudo, né, reverendo, tudo, né, pastor Luciano, que a pessoa, ela começar a fazer e ela achar que isso vale mais que Deus, vale mais que a fé cristã, vai ser, ao invés de ser uma coisa boa para ela, vai ser uma pedra de tropeço, né? Então, qualquer coisa, digamos que eu faça comida e acho que a comida me satisfaz, ela me traz prazer, ela produz serotonina no meu corpo, dopamina, eu fico ligadão, que coisa maravilhosa, fazer comida, abandono Jesus por causa da comida. Pronto, já é uma coisa que substituiu Deus. Então, tudo que substitui Deus é prejudicial, né? A pessoa pode fazer teologia? Pode. Se ela começar a fazer teologia, ela começar a ver que ela tá virando incrédulo, que ela tá deixando de acreditar, é melhor que ela pare de fazer a teologia. Eu conheço várias pessoas que fizeram teologia e melhoraram, mas conheço também centenas e centenas de pessoas que pioraram muito depois que se formaram em teologia. Então, tudo que for ali e que andar, como eu falei, é uma linha paralela, né? Se a pessoa ela cruzar essa linha com a linha de Deus, pode ser muito prejudicial. Vocês concordam? Eu concordo. A perspectiva de quem vai fazer qualquer coisa é de servir a Deus, é de agradar a Deus, é de estar debaixo da vontade de Deus. Então, se a pessoa vai fazer teologia só para ter um conhecimento por ter, estéreo, quer ficar cheia de filosofias e perguntas, e cheia de grego e hebraico, mas não quer servir a Deus com esse conhecimento, então realmente ela já se perdeu, já cruzou a linha, né? Agora, se ela quer servir a Deus, quer usar esse conhecimento para ajudar, para discipular, para conhecer mais a palavra de Deus, para ensinar a Bíblia corretamente, então ela pode ser uma grande bênção, uma ferramenta abençoada por Deus, e ela pode ser usada por Deus. Tá certo. E a pergunta anterior nós vamos deixar próximo bloco, porque nós vamos falar sobre positivismo. Quase não falamos sobre o positivismo. Aqui o pastor Edson, ele fala assim, o importante é equilíbrio. Quando Moisés se viu apertado no seu ministério, Deus usou seu sogro Jetro como um verdadeiro mentor. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Aliás, ele é o bispo Júlio Venturo.
Vertulo, Bispo Júlio Vertulo, que está participando. Ele me chama de pastor Edson, é pastor Emerson, quase isso, né? É quase parecido. É quase Edson, Emerson, né? É quase parecido. Tem uma pergunta longa aqui, deixa eu ver aqui. Bom dia. Opa, cadê aqui? Escapou, na hora que eu fui apertar, veio a outra aqui, ó. Bom dia a todos os convidados. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram onde um coach dizia assim: sabe como a Covid chega até as pessoas? Para as pessoas com frequência energética baixa. Aí ele explica que a frequência energética baixa são pessoas que vivem com medo, tristes, angustiadas, magoadas, ressentidas, como se isso não acontecesse na vida de todos os homens da Bíblia, até Jesus, né, reverendo? Até Jesus teve um momento lá difícil da vida dele, que a Bíblia diz que ele cheirou a suar sangue, de tão tenso que ele estava, né? Então Jesus, naquele momento, será que ele estaria predisposto, né? Ele estaria com uma energia baixa e predisposto, então, a pegar uma doença? Aí ele finaliza dizendo que isso coloca as pessoas vulneráveis para o vírus. Eu conheci pessoas que transbordavam de alegria, de boa energia e até tinham uma vida saudável, mas infelizmente não sobreviveram ao vírus. Como explicar essa teologia que temos que ser felizes o tempo todo para não contrair vírus? Começar com o pastor Luciano, que está sempre feliz. Estou, né? Sempre feliz. Sempre feliz, não pegou o vírus. Né? Tá aí, ó, saudável. A gente ouve algumas coisas assim que chega a beirar a loucura, né? Como que pode alguém... E a pessoa não está mentindo, ela viu isso, ela ouviu isso. Como é que pode alguém ter uma afirmação como essa? Nós estamos no século XXI, onde o conhecimento é tão acessível às pessoas e a gente ouve pessoas dizendo isso. Mas o grande problema para mim, bispo e reverendo, não é nem a pessoa falar isso. O problema é quem ouve e quem segue, porque nós temos uma legião. Só existem pessoas que falam esse tipo de situações, de coisas, porque existem pessoas que ouvem e dão crédito a isso. E aí, reverendo? Olha, é um absurdo alguém se dizer coaching espiritual, ou pastor, ou líder, ou o que quer que seja, e querer associar energia baixa, né, tristeza, com a possibilidade de, então, você ficar doente. Na verdade, espiritualmente falando, isto não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós somos seres humanos, todos nós. E nós estamos sujeitos a adoecer por causa da queda, do pecado. Estamos sujeitos a ter momentos de tristeza. Ninguém é alegre e feliz 24 horas por dia, porque nós temos problemas, dificuldades, frustrações. E Jesus não é mentiroso. Eu até já citei aqui, ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, passareis por dificuldades, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, confia em mim. Então, esse rapaz que falou essa coisa aí, ele deve ter confundido lé com cré. Alho com bugalho, né? Ele deve ter feito uma confusão qualquer de achar que o Covid ou que doenças só se manifestam na vida de quem está com energia, né? Com seu... Não, e está triste, né? Está triste, está como baixo. Como se os alegres não pegassem... Como se quem estiver alegre não pegasse doença. Essas coisas são sincretismo religioso. Você fica pegando um pedacinho de budismo, um pedacinho de islamismo, um pedacinho de hinduísmo, um pedacinho de religiões afro, e junta tudo na panela e faz uma salada que está longe do evangelho e da palavra de Deus. Pastor Luciano, um minutinho para o senhor, aí nós vamos ao break da emissora aqui agora. A Neide pergunta assim, ó, qual é a receita para fugir de um coach no trabalho? Essa é sua, essa é bomba para você. Eu acho que... Acho que o chefe lá é coach. E aí, Olha, que pergunta difícil. Pede a conta, pastor. É difícil, né? Porque nós estamos... E hoje em dia, a internet ajuda isso também, né? A propagar isso. A internet propaga muita coisa boa, mas também propaga muita coisa que não tem nada a ver. Então é difícil. Para fugir, só você realmente tendo o seu equilíbrio emocional, você buscando a Deus e ficando na toa no teu cantinho lá. Põe uma Bíblia em cima da sua mesa. Assim, tá? Pronto. Esse é meu guia. Pronto. Aí, pior se ele for evangélico. E aí, se for coach, você é da igreja, irmão? Ih, então vou pregar o coach cristão. Agora sim. E aí lascou, né? Nós vamos ao break rapidinho aqui da emissora. Eu quero passar aí o número da conta bancária para você que quer contribuir com a comunidade Cristã Amor e Graça, você quer ajudar a manter este programa no ar. Nós vamos a um break rapidinho. Na volta, vamos falar sobre o positivismo, hein? Tem até aqui uma referência bíblica que eu quero ver como é que os meus convidados vão sair dessa questão agora. Vamos lá? Rapidinho eu volto com você. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar.
Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Em qualquer lugar de São Paulo e Grande São Paulo, a frequência da Adore Mais FM é 102.1. Essa é a frequência que vai tocar no seu coração. Se não estiver nessa região, não se preocupe, porque a Adore Mais FM não tem fronteiras. Ela vai até você, onde estiver. Ouça a Adore Mais FM. Adore Mais FM e pronto, espalha pra todo mundo. Rádio Adore Mais FM. Adore Mais. Programa Adore Mais, mais louvor, mais da palavra de Deus, mais entrevistas, mais da sua parte.
Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Nós vamos ao bloco final aqui dos nossos convidados. Nós temos mais meia hora aqui para conversar com o reverendo Frank e também com o pastor Luciano Scala acerca deste tema. Bom, nós já falamos bastante de coach, né? Vamos falar agora sobre positivismo. Gente, muitas pessoas elas têm a concepção, elas têm um pensamento que o positivismo é fé. O positivismo é fé e não é essa questão, né? O positivismo, ele é uma coisa e a fé é outra coisa completamente diferente. Então, fé não é positivismo. Tem pessoas que falam assim, não, eu quero uma bênção para mim, eu quero uma conquista, eu quero que alguma coisa aconteça e eu vou pensar positivo. Quando Jesus ele vai amaldiçoar a figueira, o primeiro passo de Jesus foi falar, tende fé em Deus. Nós temos uma passagem aqui, pastor Luciano, Jesus fala assim, um versículo mal interpretado. Inclusive, eu vou ler até pelo meu esboço que eu fiz aqui, a liderança bíblica não trabalha sobre os princípios do positivismo. Quer ver por quê? Essa abordagem de liderança aborda textos da Bíblia fora do contexto. Um exemplo disso, um exemplo clássico de que muitos pastores trazem na igreja para asseverar o positivismo, é a fala de Paulo em Filipenses 4,13. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas o contexto não ensina que o homem pode tudo no ponto de vista de conquista, mas no ponto de vista do contentamento. Porque, olha só, Paulo começa assim, Filipenses 4,10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas os faltava oportunidade. Aí ele fala assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então veja só, ele não está falando aqui que ele tinha tudo, que ele tinha conquistado tudo, que ele tinha uma fé positiva, que tudo estava dando certo para ele. Não, ele fala isso por causa da pobreza e porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele fala assim, aprendi a ser humilhado, aprendi a ser honrado, né? Que são dois parâmetros aqui que isso aqui dá até pra gente abordar qualquer extremos, dia. Né? É outro tema que a gente pode tratar aqui na rádio sobre isso, né? Será que o cristão ele sabe ser humilhado? Será que o cristão sabe ser honrado? Tem muitos cristãos que recebem cargos na igreja, ministérios e acabou o cristão, não deixa de ser cristão e ele não sabe ser honrado. E tem cristão que não sabe ser humilhado. Ele está na igreja e quando ele passa por uma tribulação, ele não aceita. Ele fala, eu não posso viver assim, eu vou embora da igreja. Isso não é homem de Deus, mulher de Deus não pode viver assim. Mas fala por quê? Porque teve professores, treinadores, né? Que eu sou cabeça, não sou cauda. Que ensinaram dessa maneira. Essa frase, eu sou filho do rei, eu sou essa príncipe. Frase mesmo, eu sou cabeça, não sou cauda, né? Será que todos vão ser cabeça? Paulo mesmo, quando ele faz a analogia do corpo lá em Coríntios, ele fala, se todos fossem cabeça, onde estariam os membros? Onde estaria o pé? Onde estaria a mão? Se todos fossem olho, onde estaria o ouvido? Onde estaria os pés? Né? Então Deus ele separa cada um no seu quadrado, né? Em tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, de fartura como de fome, de abundância como de escassez. E aí ele chega na frase isolado, trecho isolado, né? Que muitos evangélicos, irmão, está escrito na Bíblia, tudo eu posso naquele que me fortalece, irmão. Você tem que buscar, você não pode aceitar essa situação, você não pode aceitar essa pobreza. Mas espera aí, isso aqui, quando ele termina dizendo que tudo ele pode, ele está se referindo que ele podia passar por qualquer situação que Deus estaria com ele. E não que ele não passaria aflições, que ele não passaria situações. Então, pastor Luciano, até que ponto, na sua visão, o positivismo
cristão, ele ajuda e ele atrapalha o crente. Aquele pastor que está sempre animado, motivado, parece até que faz coach, né? Está sempre animado, sempre motivado. Parece que cheira cocaína. Ele tá sempre animado, sempre motivado, dizendo para as pessoas, olha, você pode, você consegue, você vai, vamos lá que Deus é contigo. Pô, os membros adoram isso, né? As pessoas, porque, pô, produz serotonina no meu corpo, eu sinto aquele prazer, aquela satisfação, e obviamente eu vou sair da igreja falando que culto abençoado, melhor reunião que eu já participei na minha vida, pastor chegou lá, falou do meu problema, falou que eu vou vencer, que eu vou conquistar, falou tudo que eu precisava ouvir. Esse culto do positivismo, ele é aquele culto que a pessoa sai radiante de alegria. Mas até onde funciona? Não funciona, bispo. O senhor vê que foi uma leitura simples que o senhor fez, e numa leitura simples, não é uma leitura com aprofundamento teológico, não, é uma leitura simples, nós percebemos do que o texto está falando. Então, no meu ponto de vista, é muito mais prejudicial, existe muito mais malefícios do que benefícios. Nós encontramos a igreja lotada de pessoas, às vezes, repleta de pessoas, mas infelizmente com uma fé infantil, com uma fé pequena, com aquela fé que não é uma fé que aproxima ela de Deus, mas é uma fé totalmente artificial. Então eu vejo os aspectos que o senhor colocou aqui nesse texto de Paulo usando como exemplo, são aspectos tão simples que numa leitura simples você já vê do que ele está falando. E às vezes nós encontramos alguns oradores que fazem uma mistura, pegam textos isolados, versículos isolados, e simplesmente ensinam heresias, coisas que as pessoas não vão viver. Daí nós encontramos hoje tanta gente desviada, tantos crentes, né, reverendo, que não querem nem mais saber de igreja. O resultado, pastor Luciano, dessa situação, numa palavra só, é frustração. Frustração. Então a pessoa vai crendo, ela crê na palavra do pastor, você pode, em nome de Jesus você consegue, você vai vencer, e você vai ser rico, e você vai ter vitória, e essa doença vai ser curada, e a pessoa acredita mesmo naquilo, porque palavras positivas, que é o tema, né, bispo Emerson, palavras positivas, essa ideia de ser positivo, ela agrada, porque é o que você quer ouvir. É o que você quer ouvir. É o que você quer ouvir. Você está desempregado e você vai na igreja e o pastor berra lá do púlpito. Hoje, essa semana, se você acreditar, você vai ter emprego que você vai ganhar o dobro do que você ganhava antes. Pá, quem que não quer ouvir isso? Você está doente, você vai ser curado. Você está com um problema no casamento, mas essa semana mesmo que vai vir uma grande bênção. Né? Porque vendem, entre aspas, né, um evangelho que, na verdade, eu chamo que não existe. Que eu chamo de eu-evangelho, que é baseado no eu. No eu. Para agradar você. É complicado, aí o cara né? vai. O cara sai da igreja. Ele geralmente, me perdoe aqui, bispo, não vou generalizar, mas geralmente, inclusive, todas essas bênçãos são garantidas mediante uma contribuição, né? Claro. Está relacionado, né? Aí você vai embora. Aí o que acontece? Não acontece nada disso, porque aquilo lá foram palavras soltas ao vento, palavras positivas de alguém que está falando o que você quer ouvir, e você acreditou na pessoa muito mais do que no próprio Deus, você acreditou mais nas bênçãos que você vai receber do que no Deus das bênçãos, Sim. que pode não te dar. Né? Ele é soberano. Porque ele é soberano. Ele é soberano. E aí outras vezes não é bom aquilo pra nós. Não é aquilo que Deus tem para sua vida. Não é propósito de Deus. E aí você se frustra. E aí o diabo faz a festa, porque a frustração é com Deus, é com a igreja. Com Deus. Porque então, o problema, a pessoa não é que ela não volta naquela igreja. Isso. Ela não quer mais saber Não quer mais Deus. saber. Exatamente. Olha, eu não quero mais saber disso. Eu fui enganado. Sim. Eu fui enganado. E o grande problema, eu vejo também na teologia positiva, reverendo e bispo, é que às vezes a pessoa relaciona, se não deu certo, é porque existe alguma coisa aí, entendeu? Se não deu certo, se não funcionou para você. Então, o problema é seu. Exatamente. Você não deu os 3 pulinhos, você não pagou o dízimo direito, você não deu a oferta de amor, você não jogou o sal grosso no lado da porta, você não foi igual Naamã, que desceu 7 vezes no rio, e aí então o problema é seu, não é de Deus. Eles falam, se não deu certo é porque ainda não chegou o fim, mas se não deu certo é porque deu errado. Vamos continuar. Se não deu certo é porque deu errado. E assim... Agora vocês vejam que numa palavra só, queridos ouvintes, né? Numa palavra só, o perigo disso, numa palavra só, é manipulação dos sentimentos das pessoas. E isso é grave. Isso é um pecado gravíssimo. Exatamente. Isso é coisa de lobo travestido de cordeiro. Manipular as vidas das pessoas através de manipular suas emoções, seus fragilidade sentimentos. da pessoa.
pessoas frágeis que estão precisando ouvir de Cristo, do Deus verdadeiro, que estão precisando de ouvir que se alguém quiser me seguir, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Mas elas vão para a igreja e ouvem só o que querem ouvir, porque é assim que está sendo pregado. Eles sabem que pregando assim as pessoas vão gostar das reuniões, né? Então, tem pastor que já está viciado. Toda reunião ele tem que trazer uma palavra positiva, uma palavra de fé, porque se ele não fizer isso, a igreja vai achar o culto horrível. E essas pessoas enganadas... Então, até na exortação, quando ele vai ali puxar a orelha de alguém, ele tem que levar uma palavra, olha... Mas tudo bem, mas mesmo assim Deus vai te abençoar, porque Ele te ama, Ele quer a tua vitória, e se prepara para a bênção. Daí entra a hipergraça, daí se desconstrói aí. Graça barata. Graça barata, exatamente. Daí vai entrar justamente esses conceitos da depravação do homem, já não existe mais, não existe, o homem já está pronto, perfeito para ser abençoado, e na verdade nós sabemos que não é isso que a Bíblia ensina. Tem que haver regeneração, conversão, arrependimento de pecados, mas quem desse pessoal do coaching e da teologia positiva, que vocês conhecem, está falando de pecado? Ninguém fala. Está falando de arrependimento. Ninguém fala. Eles só falam de bênção, Deus vai te abençoar. Felicidade, Deus vai te dar tudo que você quer, você vai ser feliz, você vai ser rico. Né? E sobre a fé, convidados, tanto o reverendo Frank como também pastor Luciano Scala, como é que vocês enxergam a fé? Eu enxergo a fé como um dom de Deus e não um positivismo, né? Porque, infelizmente, quando eu falo ali, às vezes tem umas pessoas na igreja que elas acham ruim comigo, bispo, pega muito nosso pé. Eu falo, gente, o pessoal chega aqui, eles não sabem nem o que é fé. E quando eu falo isso aí, tem irmãos que ficam indignados comigo. Como não sei o que é fé? Fé eu tenho, fé... As pessoas, elas acham que pensamento positivo, por exemplo, eu tenho certeza que o Frost vai almoçar hoje. Então eu tenho fé que ele vai almoçar, eu tenho certeza que ele vai almoçar. Eu também, viu, por favor. O senhor vai almoçar também? Me abençoe com essa palavra. Me inclui. Então tá bom. Então o pastor Luciano está excluído do almoço. Então, pronto. Tenho certeza, eu fico com aquele pensamento positivo. Vai acontecer. Quando eu vejo ele pegar o pratinho, eu falo, ai, tá vendo? Isso é fé, eu falei que ele ia almoçar. Não, isso é pensamento positivo. Onde diferencia, na opinião de vocês, da fé do pensamento positivo? Na palavra de Deus. A salvação, para citar apenas um texto, depois eu vou passar a palavra ao pastor Luciano, ele vai poder complementar. A salvação é mediante a graça. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É o encontro do desejo humano de querer, de olhar para si mesmo e ver que precisa de Deus, com a própria ação do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. Então a verdadeira fé, a fé que agrada a Deus, é dom de Deus. É a fé que não tem nada a ver com pensamento positivo, mas que, apesar das circunstâncias, eu creio, Deus está no comando de todas as coisas. Deus me ama. Apesar de mim mesmo, eu creio, Deus não me abandona. Mesmo em meio ao sofrimento, à dor, à tristeza, à dificuldade. Eu sou do Senhor, não sou meu e nem do mundo. E o meu objetivo ao final é entender que eu aqui estou de passagem. Pela fé, eu creio que em Cristo eu terei a vida eterna com Deus. Pastor Luciano, a sua resposta, mas antes deixa eu só emendar aqui com a questão, o Edivaldo Salles, ele fala aqui no Facebook, ó, a teologia positiva, na minha opinião, é igual a pilha pirata, dura pouco no controle da TV. Porque não vai levar a pessoa àquela vida de firmeza na presença do Senhor, onde Paulo vai dizer, eu sei passar por todas as coisas, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Então essa convicção, essa fé, né, dessa convicção de que nós estamos em Deus, apesar de nós não estarmos enxergando Ele aqui do nosso lado, nós sabemos que Ele está aqui. E o interessante também é que quando nós falamos desse tipo de fé que é colocado hoje em dia, geralmente ela vem com um complemento. A fé para conquistar. Então, só a palavra fé parece que ela não é suficiente. Então a pessoa tem que colocar um acréscimo, né? A fé para conquistar, a fé para viver o impossível, quando na verdade, quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando da convicção em Deus, né? Que está relacionado à salvação. Exatamente. Nós temos aqui a narrativa de Jesus que eu já tinha comentado, Marcos 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, 11:12, tiveram fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, Jesus foi ver se nela porventura acharia alguma coisa para comer. Aproximando, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ao que disse Jesus,
nunca mais alguém vai comer fruto de ti. E os teus discípulos ouviram isso. Bom, foram embora. Aí no versículo 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira havia secado desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe responde: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém falar ao monte, ergue-te, lança-te no mar, mas não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Pastor Luciano, a gente não vê um positivismo aqui de Jesus, né? Ele não vai amaldiçoa a figueira ou lança aquela palavra e fica figueira seca, vai secar, vai secar. Não, ele usa a palavra, vai-se embora, se esquece, janta, dorme, passa ali a noite, tranquilo, acorda. Nem mandou os apóstolos ir lá ver se eles foram de xereta, de curiosos, né? Porque Jesus, para ele, estava dormindo e estava consumado e ponto final. Falou, está acabado e deixou aquilo para lá. Os apóstolos, curiosos, mas peraí, Jesus falou que a figueira amaldiçoou, ela não amaldiçoou, ela ficou verdinha, a gente saiu de lá, ela estava legal. Da mesma maneira, passaram pela manhã, viram que a figueira havia secado, voltaram correndo para Jesus e fala: Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E aí qual é a resposta de Jesus? Tende fé em Deus. Olha só que texto maravilhoso, né? Que mostra a diferença do positivismo e da fé. Olha, Jesus falou, você vê, olha o meu exemplo. Eu fui lá, mandei a figueira secar e não fiquei preocupado, não fiquei ansioso, não fui lá ver se ela tinha secado, se não tinha. Simplesmente lancei a palavra, né? Que nem ele falou, que ele fez com Pedro. Ele, volta e lança as tuas redes. E Pedro falou assim, sob a tua palavra lançarei minhas redes. Foi lá, acreditou na palavra, fez e o milagre aconteceu. Isso é fé? Aqui esse texto mostra bem a diferença, pastor Luciano, entre fé e positivismo? No meu ponto de vista, sim. Eu acredito que é um texto que muitas pessoas fazem confusão e se utilizam desse texto, né, reverendo? Porque a pessoa olha um texto como esse, então quer dizer que eu posso falar para algo que está amaldiçoado ou que está abençoado e dizer para um monte, quando na verdade o que Jesus está tratando nesse texto? Ele está falando sobre oração. É um texto que ele fala sobre oração, ele fala sobre o relacionamento nosso com Deus. E o elemento necessário para nós nos relacionarmos com Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Mas as pessoas pegam um texto como esse e dão aquela torcida, aquela forçada, aquela torcida, né? E acreditam que então eu posso sair falando, eu posso passar na porta do banco e falar, eu posso passar naquela agência de carro e falar, quando na verdade não foi isso que Jesus ensinou. Nada disso. O nome dessa heresia é confissão positiva. É usar o nome de Jesus, né, para querer determinar para o Criador, determinar para o Senhor o que ele tem que fazer. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. Há um texto, bispo, maravilhoso. Quando Jesus desce do monte, há embaixo algumas pessoas endemoniadas. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dizendo, vocês não conseguiram expulsar esses demônios? E o que os discípulos pedem para Jesus é muito interessante, porque eles olham para Cristo e falam, Senhor, aumenta-nos a fé. Né? Então, a fé é um dom de Deus, a gente tem que pedir todos os dias isto. Senhor, aumenta a minha fé, né? Para que eu possa crer e depender inteiramente de Ti, apesar das circunstâncias. Né? Tem dias que as coisas não vão bem, tem momentos na vida que as coisas não vão bem. Né? Se eu estiver vivo, sou de Cristo. Se o Senhor resolver me levar, continuo sendo de Cristo, porque como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Exatamente. Esse texto também ele se amplia aqui, já que o reverendo tocou no assunto, em Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas olha que interessante, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, traduzindo, né, reverendo, tem pessoas que querem ter fé e nem acreditam na existência de Deus, porque não é porque uma pessoa está dentro da igreja que ela acredita na existência de Deus. Às vezes ela está ali para ver se consegue enxergar alguma coisa, que eu não consigo enxergar Deus, deixa eu ver se aqui eu acho alguma coisa. Ganhar benefício. A maioria... Não, peraí, deixa eu refazer a minha frase, porque eu não posso afirmar que é a maioria. Muita gente dentro das igrejas por aí, sejam elas de que denominação, que nome tenham, estão atrás de ganhar a bênção de Deus. Igualzinho àqueles que seguiam Jesus, e Jesus disse, vocês me seguem porque vocês receberam pão, receberam peixe, receberam comida, viram milagres, e é isso que vocês querem. E aí Jesus diz isso em João capítulo 6. Aí Jesus diz, se vocês quiserem me seguir,
comam a minha carne e bebam o meu sangue. O que Jesus quis dizer abram mão de si mesmos e me tenham como Senhor de suas vidas, né? E sigam. E aí muitos o abandonaram, diz o texto, né? Foram embora. Não, duro esse discurso, né? Quer dizer, eles queriam se servir de Deus. Então, na verdade, muitos bispos nas igrejas hoje querem se servir de Deus, mas não querem servir a Deus. Exatamente. Eu quero agradecer aqui a presença do reverendo Frank Kretsch, do pastor Luciano Scala. Eu vou dar 5 minutos aí para cada um de vocês, para vocês darem a consideração final, suas considerações finais aqui sobre os temas, principalmente sobre essa questão do positivismo dentro da igreja, né? As pessoas, elas ficam então preocupadas. E aí, como é que eu faço então? Qual é a diferença para eu ter fé e positivismo? Então, não posso pensar positivo? Tem algum pecado nisso? Não, não é que tenha pecado, mas você não pode misturar fé com positivismo. Positivismo é uma coisa, fé é outra. Positivismo é o que o reverendo Frank estava falando no intervalo aqui conosco, né? Sobre a Seishonoye. Seishonoye é um positivismo. Você acorda cedo e você começa a repetir várias vezes que você vai conquistar, que você vai ter, que você vai possuir. Isso é um positivismo, né? Não tem nada a ver com fé. Não é porque eu sou positivo que eu tenho fé. E muitas pessoas têm essa questão de achar que o positivismo é igual à fé. Então, vamos começar pelo reverendo Frank. Reverendo Frank, 5 minutos para o senhor dar aí as suas considerações finais e também passar suas mídias aí sociais, aí as pessoas que quiserem encontrar o reverendo Frank. A partir de agora, está disponível aqui para o senhor, reverendo. Pois não, querido. Querido ouvinte, querida ouvinte, busque a Deus. Creia em Cristo. Leia a Bíblia. Não permita que leiam para você. A palavra de Deus é viva e eficaz. É apta para discernir, para ensinar, para orientar, para mostrar o erro, o pecado, para mostrar o caminho certo, a vontade de Deus. Leia a Bíblia. Tire suas dúvidas. Não fique tendo dúvidas em relação à fé, em relação às doutrinas. Tire suas dúvidas, sim, isso não é errado. Mas nunca se esqueça que o centro da fé não é você. O centro da fé não é o ser humano. O centro da fé é o próprio Cristo. A nossa vida tem que ser cristocêntrica, teocêntrica, espiritocêntrica. É o Deus vivo, trino, uno e verdadeiro. Então, busque a Deus. Busque com fé, coloque a sua vida diante do Senhor e siga a Cristo, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e caminhando com o Senhor. Deus vai abençoar a sua vida do jeito que Ele quer, porque Ele é que é o dono. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Nós somos filhos, Ele é o Pai. Né? Nós somos salvos em Cristo, Ele é o dono da salvação. Ele vai andar conosco, andar com você, e você vai andar com Ele. E nessa caminhada você vai experimentar a bênção de ser filho, filha, de ter o Senhor ao seu lado, seja em que situação for, crendo em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus que nos ensina que nada nessa caminhada poderá nos separar do amor de Deus. Deus te abençoe, abençoe o seu lar, a sua família, abençoe a sua vida. Deus derrame sobre você a sua graça e a sua misericórdia. Você me encontra no telefone 11 989 5454, que também é o WhatsApp. Você me encontra a mim, ao pastor Marcelo, aos pastores da Igreja Presbiteriana das Nações, lá em Barigui, pelas mídias sociais. IPB Nacões, né, porque não tem o cedilha e nem o acento, mas IPB Nacões, e aí você vai lá, abre, tem @IPB Nações, que é o Instagram, tem Facebook, tem YouTube, os cultos são transmitidos pelo YouTube, e todas as manhãs nós temos às 8 horas da manhã, das 8 às 8h30, um momento de oração da manhã, quando nós estamos juntos lá, orando e colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Bispo Emerson, pela sua consideração, pelo convite. Eu espero que tenha abençoado bastante a vida de todos os queridos ouvintes. Tá certo. O reverendo Frank usou só 3 minutos, o pastor Luciano. O pastor Luciano, né, obviamente fala mais aqui, né? Então ele vai usar todo o tempo aqui
né, para suas considerações finais. Pastor Luciano, sobre o tema de hoje, suas considerações finais, seu pensamento, pode passar também os seus contatos? Muito bem, para falarmos acerca desse tema, foi feita uma pergunta, se a teologia coaching e esse pensamento do positivismo, eles contribuem para o crescimento espiritual. Então a minha resposta é não. Do meu ponto de vista, não contribuem. Quando nós pensamos na teologia do coaching, quando nós pensamos dentro dessa perspectiva, né, do positivismo, eu vejo muito mais problemas do que benefícios. Nós encontramos alguns aspectos que, de certa forma, eles podem ser aproveitados, quando nós pensamos, por exemplo, no coach. As ferramentas do coaching, elas possuem benefícios? Possuem sim. De repente, a pessoa fazendo utilização das ferramentas do coaching vai conseguir organizar melhor a sua vida financeira, organizar melhor o seu tempo. Então, são aspectos positivos. Porém, isso não pode ser relacionado com fé. Isso não tem nada a ver com fé, com vida de relacionamento com Deus. Então, tanto a teologia utilizada pelos coachings na atualidade, como também essa teologia do positivismo, de se utilizar as palavras positivas, de se repetir, essa noção de que o potencial está dentro de nós, eu vejo isso muito mais como malefícios do que benefícios. Até porque nós sabemos que o potencial não está em nós e nunca esteve em nós. Nós vivemos uma situação de depravação desde a queda do homem. O que existe em nós é a misericórdia, é a graça infinita de Deus. Então não existe como nós buscarmos essa resposta ou esse poder interno. Nós buscamos em Deus condições para que nós possamos viver uma vida na presença dele. As confissões positivas, elas vão totalmente em contramão quando a gente lê, por exemplo, uma simples leitura no relato dos mártires, dos apóstolos. Eles não tiveram um posicionamento positivo no sentido de usar palavras positivas para superarem os seus desafios. Pelo contrário, eles enfrentaram as dificuldades, porque eles tinham uma compreensão de que a vida com Deus não é uma vida de prazer, mas é uma vida de renúncia. Então, infelizmente, o que eu vejo na atualidade, olhando para essas teologias atuais, é muito mais malefícios, porque tem criado pessoas infantis dentro da igreja, pessoas imaturas, pessoas despreparadas para viverem uma vida com Cristo. Se apega a um aspecto que às vezes é um aspecto real, mas se coloca esse aspecto no superlativo e logo se cria um grande problema, se cria uma grande heresia e equívocos. E a partir daí as pessoas vão se frustrando, vão se deixando levar por esses pensamentos e saem da igreja. Então, o que eu aconselho você que está acompanhando esse programa de hoje, busque ter uma vida saudável, mas uma vida bíblica. O que a Bíblia ensina? O que a Bíblia nos ensina acerca de fé? A fé não é nada relacionado à conquista, a sucesso, a progresso, a alcançar metas. Isso não é fé. O que nós queremos, o que nós temos que entender acerca da fé é que a fé é o nosso relacionamento com Deus, é a convicção de que Deus existe, de que Ele é misericordioso, de que Ele morreu na cruz para salvar as nossas vidas. Isso sim é fé. Não tem nada a ver com sucesso, com conquista, com progresso, com alcançar metas. Então eu espero que esse programa tenha nos ajudado, tenha ajudado a todos que estão acompanhando a esclarecer um pouco mais sobre o tema. Acredito que esse tempo que nós passamos aqui foi um tempo que pôde contribuir sim para trazer mais ideias e que nós possamos sim viver uma fé bíblica, uma fé cristã e na presença de Deus. E passa rápido, né, pastor Luciano? Passa rápido demais. São 2 horas que se a gente começa a falar aqui, vai embora e passa muito rápido. Seus contatos, suas mídias, por Maravilha. Para falar comigo, eu estou nas redes sociais. Estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Facebook, Twitter e Instagram você me encontra Luciano Escala. É fácil, coloca aí Escala, lembrando que Escala é E-S-C-A-L-A e você vai me encontrar com muita facilidade. Nós temos os projetos, como o Bispo disse no início, com os moradores de rua, com os dependentes químicos. Se você precisa de ajuda, todas as vezes que eu venho aqui na rádio eu divulgo, sempre tem alguém que me procura. Então, se você precisa de ajuda, pode me chamar nas redes sociais e eu te passo mais informações. Luciano Escala. Tá certo, quero agradecer, reverendo, pastor Luciano, Valeu, obrigado aí pela presença de vocês. Nós vamos a um break rapidinho e eu volto já com as minhas considerações finais aqui no Respondendo Suas Dúvidas.
Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3. Em nome da comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. É isso aí, de volta com você. Vamos lá, as minhas considerações finais aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Que tema maravilhoso, né? A teologia do coach, o positivismo. Olha, eu vejo aqui algumas ferramentas, como eu falo sempre, eu acho assim que todas as linhas, todas as questões que são abordadas, elas têm algumas coisas positivas e outras coisas negativas, né? Acerca do coaching, né? Eu até mesmo tenho vários amigos que se formaram comigo na psicologia, que hoje eles trabalham com coaching, mas quando você mistura a questão coaching e cristianismo, é meio difícil, né? Como citou o irmão aqui, é a água e o vinho, né? É o óleo e a água. Como é que eles vão se misturar, o óleo e a água? Não tem como você misturar as duas coisas, né? E assim como na psicologia, nós temos ali o nosso código de ética do psicólogo, que nós não podemos, né, ter essa mistura entre psicologia e religiosidade. Inclusive, todos os religiosos lá da minha turma, tinha até um padre comigo lá na formação, os professores falavam, olha, você vai ter que ser muito, mas muito bom para você virar essa chavinha da igreja e da psicologia. Porque você não pode misturar as duas coisas, porque do lado da psicologia, se levar a religião para a psicologia, você pode ser punido. O CRP vai te chamar para conversar por que você está abordando questões psicológicas com questões religiosas. Tanto é que eu tenho um programa aqui 3 horas da tarde nessa emissora, que eu falo só sobre psicologia, só sobre psicologia. As pessoas fazem perguntas religiosas, eu falo, olha, eu não tenho como responder isso, que ali, naquele momento, eu não estou como bispo, eu estou como psicólogo. Então eu preciso trabalhar a ciência, eu preciso estar ali. Não é vedado na psicologia que um pastor, que um padre, que um pai de santo, que ele não possa ser psicólogo. Isso não é. Só que eles deixam bem claro, olha, religião é religião, psicologia é psicologia. Então eu preciso conhecer os propósitos da psicologia, a ciência da psicologia, para trabalhar isso com os meus pacientes. E ali eles vão ter um tratamento psicológico, onde eles vão aprender a lidar com as questões psicológicas, traumas, medos, situações de pânico. Por exemplo, esses dias eu vi lá uma moça no Rio de Janeiro, que o rapaz colocou o revólver lá na loja de celular, colocou um revólver na cabeça dela e saiu com ela pela rua, e a polícia e o homem foi alvejado na frente da mulher,
né? Ou seja, essa mulher, no mínimo, ela vai ter que passar por um psicólogo, no mínimo, por um ano, de um ano para cima. Vai ter que fazer tratamento psicológico, senão ela não vai mais conseguir sair de casa. Ela não vai mais conseguir trabalhar nessa empresa. Não adianta, não adianta você falar, olha, positivismo, meu irmão, minha irmã, olha para frente, Deus tem um futuro maravilhoso para você. Não adianta. Ou fé, que isso não vai acontecer de novo, crê em Deus, se apega a Deus. Não vai, ela vai precisar de tratamento psicológico. Então, quando o coach ele usa as suas ferramentas, né, como as questões de ensinar a pessoa a administrar, gestão de pessoas, né? Poxa, isso é muito bacana. Embora a gestão de pessoas e a IE, inteligência emocional, também tenha nascido não do coach, mas nasceu da psicologia. O primeiro cidadão a falar sobre inteligência emocional era um psicólogo. Então ela surgiu da psicologia. Embora o coach use a inteligência emocional, são ferramentas bacanas, né, que servem ali para o progresso, para a evolução, para o sucesso. Então não sou contra a pessoa usar do coaching, né, ela ter ali, ou ela ter um positivismo também. Em muitos momentos nós encontramos pessoas assim que elas são muito negativas. Tem pessoa que é negativa de natureza. É que nem aquele desenho antigo da época do pastor Luciano, Hard Har Har, né? Você lembra do Hard Har Har? Que fala, ó céus, ó dia, ó azar, ó tristeza. É só pesquisar aí na internet, vocês que são mais novos, mais novos assim que nem o Wesley, né? Que nunca assistiu esse desenho na vida, você vai achar o Hard Har Har, que tudo para ele era ó céus, ó dia, ó azar, ó tristeza. E tá tudo mal para ele. Então o positivismo pode ajudar essa pessoa, beleza, ela vai ser mais confiante, ela vai se levantar mais feliz, ela vai acordar. Mas quando você chega e fala assim, faço coaching, isso é tudo para minha vida, não preciso de Deus, não preciso de Jesus, não preciso de nada, ou estou fazendo terapia, estou fazendo terapia agora, não preciso mais de igreja, não preciso mais da fé, ou agora estou aí fazendo positivismo, entrei para ser Shonoye, não preciso mais confiar em Deus, não preciso mais. Aí, meu amigo, você, infelizmente, e pior, né, como falamos aqui com o reverendo Frank, o pastor Luciano, pior que isso é uma vertente, é uma constante. As pessoas, infelizmente, elas não sabem dosar, elas não sabem falar assim, isso aqui é uma parte que me ajuda na fé, isso aqui é uma coisa a mais, é uma linha paralela que vai me ajudar na minha evolução. As coisas são importantes. Por exemplo, não é porque você tem fé que você não vai precisar de estudar, por exemplo. Um dia uma moça chegou lá para mim, então, eu estou aqui vivendo a fé, estou congregando, estava pensando em parar de estudar para viver. Eu falei, não, filha, não faça isso de jeito nenhum. Mas é que se eu não estudar, eu posso me dedicar aqui mais à obra, a servir. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso, estude. O que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser tal coisa. Então vai, entra na faculdade, faz a sua formação, ou seja, é uma linha paralela. Mas não se esqueça de Deus. Então beleza, eu vou lá fazer minha formação, vou me formar veterinária, eu vou lá ser uma veterinária, e aí não preciso mais de Deus, não preciso mais vir na igreja, vou viver para os estudos, vou viver para o meu trabalho. Mas espera aí você trocou, né, uma linha paralela com uma linha principal da sua vida? As linhas paralelas podem andar juntos conosco, nós podemos ter positivismo, podemos aprender do coach. Eu como psicólogo, eu aprendi todas as linhas do coach, a gente estuda sobre isso. Então você pode ter ali as questões do coach, da questão do Erickson, né? Você pode abordar essas coisas, você pode fazer suas terapias, a terapia ajuda demais o cristão, o evangélico, faz com que o evangélico ele tenha ali uma consciência do que é espiritual, do que é psicológico, questões que muitas vezes ficam confusas na mente do cristão, porque ele fala, poxa, eu vim aqui para a igreja, recebi Jesus, aceitei Deus na minha vida, eu tenho vivido a parte espiritual, mas não resolveu a mágoa que eu sentia da minha sogra, eu continuo sentindo, o trauma, o medo que eu sentia de sair de casa, eu continuo sentindo, a insegurança acerca do futuro eu continuo tendo. Poxa, uma psicologia vai te ajudar, né? Você fazer lá um tratamento com o psicólogo vai ser muito proveitoso para você, você vai tirar muito proveito disso, mas tem que estar claro na tua consciência, é uma linha paralela, Quando você tem o positivismo, também não sou contra o positivismo, você pensar positivo, legal, né? Mas você tem que ter isso como linha paralela, porque nem sempre o teu pensamento positivo vai dar certo.
Às vezes você vai chegar e você vai falar assim, estou com fé, porque você não sabe o que é fé, então você pensa assim, não, vou pensar positivo, eu vou conquistar tal coisa, olha, aquele carro vai ser meu. Eu olho o carro do meu vizinho, aquele carro vai ser meu, não vai ser de mais ninguém, vai ser meu. Pensamento, toda hora eu vou repetindo, esse carro vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. E aí, de repente, 6 meses, o meu vizinho vende o carro para outro e eu fico frustrado, decepcionado. Falei, meu Deus, mas eu falei tanto que o carro ia ser meu. Até anunciei lá na igreja, o carro vai ser meu. Eu dei um testemunho de fé que o carro ia ser meu e agora estou frustrado, decepcionado. Caiu o meu mundo, despencou o meu mundo, porque o carro não é meu. O carro nem vai ser meu nunca mais, porque nem sei para que ele vendeu. Agora o carro vai embora e acabou toda a minha fé. Não é fé que você teve positivismo. A fé, Jesus mostra claramente em Marcos. Ele chega ali na epístola no livro de Marcos, capítulo 10, ele mostra claramente o que é fé, onde ele fala, figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti, se retira e não se preocupa com isso, ele não fica com pensamento positivo, a figueira vai secar a figueira, não, simplesmente ele creu nisso e ponto final, acreditou, ponto final, e vai-se tranquilo ali, dormir, e acontece, porque isso é fé. Fé é isso, fé é o que Josué fez, sol para aí, e continuou na batalha. Acho que ele nem percebeu que o sol tinha parado, quando ele viu já tinha passado 12 horas, 13 horas, e ele olhou, caramba, o sol ainda está ali. Então isso é fé. Positivismo é você ficar repetindo sempre a mesma frase, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, né? E você vai nessa toada. Então isso é positivismo. E a Bíblia, embora muitas igrejas elas trabalhem com positivismo, enganando, né? O pior é isso, enganando e frustrando os cristãos da sua igreja, né? Porque as pessoas pensam, meu pastor é da fé. Meu pastor é assim, é pensamento positivo, toda hora eu vou conquistar e ele ensina que a gente tem que determinar uma coisa e ir até o final e confessar várias vezes que nós vamos alcançar. Esse meu pastor é de fé. Mal sabe você que isso não é fé, isso se chama positivismo. Isso tem entrado na igreja, usurpado a verdadeira função da fé, que infelizmente as pessoas pensam, sou positivista, então isso é fé, eu estou vivendo a fé, estou crescendo na fé. Isso não é fé coisa nenhuma, isso não tem nada a ver com fé. Pior, atrapalha a fé da pessoa, porque a pessoa nesse positivismo, ela vai vendo, vai analisando e ela depois se decepciona, vê que as coisas não vão acontecer e acabam se frustrando. E acerca do coach é a mesma coisa. O coach, enquanto ele está ali sendo trabalhado como uma ferramenta de linguagem, né, de um treinamento, visando conquistas, visando uma gestão de pessoas, uma gestão financeira, ótimo, beleza, não há problema, né? Não tem. Agora, quando o coach vem para dentro da igreja, e alguns pastores misturam o coach com a fé, com a religião, né, com a questão até mesmo tratando que Jesus era coach também, que ele era um treinador. Então, peraí, Jesus foi um péssimo coach, então, porque, caramba, o Pedro ele não conseguiu consertar até o final da vida dele, ele chega decepcionado. Qual é a última frase de Jesus para Pedro? Pedro, tu me ama, Pedro? Pelo amor de Deus, Pedro, você me ama mesmo? Aí Pedro, amo, Senhor. Aí Pedro, Jesus, segunda vez, Pedro, você me ama, Pedro? Amo, Jesus, amo. Terceira vez, mas Pedro, você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Aí Pedro se entristeceu. Aí Jesus falou, tá vendo? Aí, não conseguiu fazer um bom treinamento com Pedro, porque aí Jesus fala, olha, quando você era mais novo, seja até agora, você vai para onde você quer, faz a tua vontade, eu não consegui resolver essa situação, mas quando você for mais velho, você vai mudar, você vai sossegar mais, aí vai ficar mais tranquilo, né? E vai ser uma nova criatura. Judas então nem se fala, Judas ficou com Jesus tanto tempo, no final vai lá para traí-lo e próprio Jesus já estava consciente disso, pega o pão, dá para ele e fala, vai fazer o que você tem para fazer, né? E Judas vai ali para traí-lo. Então será que Jesus não foi um bom treinador? Será que ele não foi um bom técnico? Será que ele não foi um bom administrador dos seus apóstolos? Se ele era o conhecedor de toda a ciência, de toda a sabedoria, de tudo que existe, né, de bom, de melhor, não, aí fica bem claro, evidente, das diferenças das questões pessoais, psicológicas e das questões espirituais, né? Os homens, por mais que eles fossem ali discípulos de Jesus,
eles estavam muitas vezes tropeçando na parte espiritual e não adianta. Se você tropeçar na parte espiritual, não adianta o positivismo, não adianta o coach, não adianta a psicologia, né? Você vai ficar totalmente capenga ali nos seus pensamentos, nos seus aspectos, e isso vai frustrar demais, em demasia, você, as pessoas que convivem com você. Então, eu não sou contra, né? O pastor, alguns pastores, o pastor Luciano, ele falou que ele não vê dessa maneira, eu já vejo de uma outra maneira. Por isso que é bom o programa Respondendo Suas Dúvidas, que nós estamos aqui num debate, numa discussão, e você tem que ficar com o meu peixe, parece dois vendedores de peixe na feira. Não, fica com o meu peixe, não, meu peixe é melhor, não, é o meu que é melhor, não. Aqui não é debate, aqui a pessoa é convidada para expor a sua posição. E eu não vejo mal no coach e nem também na psicologia positiva, no positivismo, né? Desde que sejam linhas paralelas. A partir do momento que você me falar, tem um psicólogo evangélico, você me falar, tem um coach evangélico, a partir do momento que você falar, o cara é pastor coach, né? Ele trabalha o coach dentro da igreja, ou você chega assim, o positivismo evangelho. Aí eu sou contra, porque eu acho que são duas linhas paralelas e que acabam distorcendo a coisa, né? Então o coach e o positivismo só contribuem quando eles andam em linha paralela. Se andarem juntos, né, na fé, para mim não contribui, como é o tema de hoje, né? Positivismo e o coach contribuem para o crescimento do cristão, eles contribuem quando eles andam em linhas paralelas. Se andar junto, não dá certo. É isso que eu sempre aprendi, até mesmo no meu curso de psicologia, que isso foi muito falado. Não pode se misturar coisas espirituais com psicologia. Não pode se misturar. Padre é padre, pastor é pastor, espírita é espírita, pai de santo é pai de santo, psicologia é psicologia. Então tem que existir essa separação. E espero que você tenha aprendido sobre isso. E é uma pena, né? Porque lá na comunidade Cristã Amor e Graça nós perdemos tantas pessoas para o coaching, perdemos tantas pessoas para o positivismo. Infelizmente, né? Tínhamos pessoas ali que serviam, que chegaram a ser até obreiros lá da comunidade Cristã Amor e Graça, mas faziam coaching. E aí o coach subiu a cabeça, acharam que eram autossuficientes, acharam que não precisava mais de outra coisa. O coaching resolve tudo, né? Eu sou o centro das coisas. Pessoas que pararam, deixaram de amar o próximo, que é o principal mandamento de Deus, amar a Deus e o próximo. Claro que a gente tem que olhar nós temos que olhar para nós, sim, você não pode se descuidar, você não pode deixar você em segundo plano, mas, poxa, você só olhar para você e esquecer das outras pessoas, né? Pessoas tão amorosas, caridosas. Eu conheci pessoas lá na comunidade Cristã Amor e Graça, pessoas que serviam, que estavam sempre prontas, aptas para servir, para prestar ali alguma coisa, abriam mão da sua vida às vezes para servir os outros e de repente ficar egoístas, só pensem nelas agora, não tem mais tempo para as coisas de Deus. Que pena, né? Que o positivismo, que o coach entrou no trilho do evangelismo, do cristianismo na sua vida e ficou a linha principal. Que pena, né? O coach, o positivismo, a psicologia, outras coisas como linha paralela, eu acho maravilhoso, que todos deveriam, até a teologia como linha paralela é maravilhoso, mas quando a pessoa faz qualquer dessas coisas, até mesmo a teologia, e ela passa a acreditar em teólogos, em homens, em conceitos da faculdade, da disciplina, e esquece o que está na Bíblia, me desculpa, mas infelizmente isso não é aceitável de jeito nenhum, tá bom? Então, se andar em linhas paralelas, ótimo, vamos lá. Eu tenho aqui minha linha principal, a linha principal da minha vida é Cristo Jesus, é o Evangelho. E as linhas paralelas vão me ajudar no progresso da minha linha principal. Minha linha principal tem sempre que ser Jesus. A partir do momento que não é Jesus, então está descartada, lança fora e não viva desta maneira. Tá certo? Eu quero lembrar para você que domingo agora nós vamos estar juntos na comunidade cristã. Bispo, amei este programa, gostei dessa programação demais. Vem estar comigo, vem estar participando da comunidade Cristã Amor e Graça. Os endereços estão aparecendo aí para você. Vamos tocar aqui os endereços,
né? Daqui um pouquinho vamos passar todos os endereços para você. E neste domingo, gente, domingo agora, vamos falar sobre essas questões maravilhosas, vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Olha, acho que chegou a hora de você nos conhecer, hein? Tem pessoa que está nos ouvindo e falou: bispo, eu estou te ouvindo há tanto tempo, vou lá te conhecer domingo. Vai ser um prazer receber você. Eu vou estar no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, 9 horas da manhã, esperando por você, pertinho da Rua Jolie. E às 3 horas da tarde, Mogi das Cruzes, Rua Casarejo 950, vamos estar juntos. Pastora Silva com você também, domingo agora no Brás, na Celso Garcia 243, 18 horas. Não perca esta oportunidade de estar conosco. Deus vai falar grandemente contigo. A mensagem de domingo, já estou preparando ela, uma mensagem que, olha, vou falar a verdade, ela vai falar grandemente ao teu coração. Esteja conosco na comunidade Cristã Amor e Graça. Se esse programa impactou você e você quer nos ajudar a manter essa programação, pega uma caneta, um papel, nós vamos passar o número da conta bancária. Em primeiro lugar, beijo no coração, agradeço a todos que têm contribuído com essa programação, você que ajudou esse mês, você que vai nos ajudar neste mês agora, você que ainda vai semear até o final do mês a sua oferta para ajudar essa programação. Meu irmão, que Deus te prospere grandemente em nome de Jesus, que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. E você que vai contribuir, caneta e papel na mão, anote aí. Vamos passar os endereços, o número da conta bancária. Beijo no coração, 3 horas da tarde eu estou ao vivo aqui com você, com o Viva Psicologia. E amanhã, se Deus quiser, volto com você neste mesmo horário com mais um Respondendo Suas Dúvidas. Tchau para todos! Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e 18 horas, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 e 18 horas. Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas. Se essa programação trouxe vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação no Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 13-96-25-0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 41-65-1. Repetindo, Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 13-96-25-0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 41-65-1, em nome da comunidade cristã Amor e Graça, declaramos a bênção de Deus em sua vida.